Hoje nós falaremos sobre o sexto episódio da segunda parte de Spy X Family. Vem comigo pra ver tudo que rolou nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 6 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, não se esqueça de deixar o sininho ativado para estar recebendo notificação toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O sexto episódio de Spy X Family já começa com o professor elegante anunciando que as provas de final de trimestre do meio do ano estão se aproximando e serão sobre 4 disciplinas diferentes. Os 2 melhores colocados de cada sala para cada disciplina receberão uma estrela, enquanto que os que tirarem nota vermelha receberão um raio após ser anunciado o resultado da prova. Ele então dá uma das provas que não valia nenhuma pontuação específica e a Anya ficou de recuperação. Ela ficou até mais tarde no colégio por causa disso. Enquanto ela estava no ônibus, ela percebeu que a lua estava cheia. E aí, ao mesmo tempo, ela se lembrou de algo importante e no momento que ela chegou em casa, ela foi até o Lloyd perguntar em que fase da lua cairia o dia da prova dela. E aí, o Lloyd disse que seria lua nova. E nesse momento, então, a Anya lembrou que os cientistas que fizeram experimentos com ela em laboratório disseram que o poder dela funcionava de acordo com as fases da lua. Então, na lua nova, ela não teria nenhuma manifestação do poder dela porque a lua basicamente não aparece no céu. Ou seja, a Anya estava completamente ferrada para essa prova porque ela não conseguiria colar usando a sua telepatia. O próprio Lloyd já pediu ali pra Anya dar uma estudada e que ele daria então aula pra ela, mas ela não gosta de estudar nem um pouco com o Lloyd, então a Yor deu a sugestão de que ela poderia chamar o Yuri pra fazer esse trabalho pelo Lloyd. O Lloyd concordou também em chamar o Yuri e a Yor então chamou o Yuri para ajudar nos estudos da Anya. O Yuri só veio porque ele é fã da Yor e qualquer favor que ela pedir pra ele, ele vai estar fazendo. Ele começou então testando os conhecimentos dela, fazendo várias perguntas difíceis esperando que ela não fosse acertar, e ela acabou lendo a mente dele, então ela acertou todas por telepatia. Ela justificou que foi por sorte, justamente porque ela tem que estudar sem usar a telepatia, e então ele começou a ajudar ela a estudar. O Yuri não estava gostando de ensinar a Anya porque ela era muito lerda para aprender as coisas, mas chegou um momento que ela percebeu ali o fanatismo do Yuri pela irmã dele, lendo os pensamentos dele, e ela então falou que o motivo pelo qual ela estava estudando era pelo bem da sua mãe, e aí isso fez o Yuri cair completamente na conversa dela, e mesmo com esse incentivo, o Yuri não aguentou dar aula para Anya, então ele foi embora, e a Anya aproveitou para estudar sozinha no quarto, porque ela realmente precisaria de todo o esforço possível para que ela conseguisse tirar o mínimo para ela passar e não tomar raio. Aí se passaram 2 semanas, a Anya fez a prova e aí já passou para a próxima missão, que foi assumida pelo Lloyd, de mudar o resultado da prova da Anya para que ela não tomasse os raios, pois ele não tinha fé na Anya. Então ele foi lá com um disfarce de professor ali pro colégio, ninguém suspeitou dele. Enquanto ele estava se dirigindo ao edifício em que o cofre estava localizado, ele percebeu que havia outro espião tentando fazer a mesma coisa que ele. Ao contrário do Lloyd, é aquele estereotipão de espião, todo bananão. Então ele é completamente idiota e ele não sabe nem um pouco como se portar como espião, e ele se auto-intitulava Daybreak, o espião responsável por desbancar o Twilight, que no caso era o Lloyd, como o melhor espião do mundo. Ele chegou até o cofre, ele acabou derrubando o busto de um dos professores fundadores do colégio, e ele não estava conseguindo convencer o guarda de que ele era um professor e que ele poderia entrar, então, na área do cofre para averiguar as provas. Como o Lloyd é o melhor espião do mundo, ele já tinha um crachazinho em reserva para caso algum problema acontecesse, então ele deu um dos crachás dele para esse espião, para que ele não ferrasse toda a missão do Lloyd. Ele caiu na onda ali daquele espião e ajudou ele a entrar juntamente com ele até o cofre. Então ele chegava no cofre e no momento que o Lloyd abriu o cofre, esse espião aí, o Daybreak, acabou batendo ali na cabeça do Lloyd e o Lloyd fingiu ser nocauteado pelo ataque dele. Ele ficou esperando então esse espião aí adulterar as provas para que ele pudesse fazer isso posteriormente, mas esse espião era tão tapado que o Lloyd teve que intervir no trabalho do espião. Aí acabou que ele conseguiu dissimular um pouco o espião, não deu nenhuma dica de que ele fosse também outro espião, conseguiu se manter no personagem do professor, e aí o espião foi embora, e ele inclusive percebeu que esse espião estava lá para adulterar a nota dos Desmond, fazendo com que essas notas descessem para meio que boicotar a reputação deles no colégio. O Lloyd percebeu que era uma ameaça completa à missão dele, então ele desfez a adulteração desse outro espião e além disso foi checar as provas da Anya para ele mudar as respostas que fossem necessárias. Passou então pro próximo dia, com a Anya indo até o colégio para ver os resultados das provas, e ela havia lido a mente do Lloyd, então ela sabia que o Lloyd havia adulterado as provas a favor dela. O problema é que quando ela foi ver a posição dela no placar, ela estava lá na posição 212 do placar, que quer dizer que o Lloyd não
não alterou as notas dela, enquanto que o Damian, por exemplo, ficou em segundo em história. Na sala dele, então, ele recebeu uma das estrelas. Voltando pra casa, então, a Anya leu a mente do Lloyd e viu que ele não adulterou as notas da Anya porque as notas dela já foram suficientes para que ela não recebesse um raio. Então ele decidiu não dar vantagem para ela, até porque o foco da missão não é mais ganhar estrelas, e sim ir atrás do Damian. E aí, então, acabou o episódio de Spy X Family. Bora então pro que eu achei do episódio. Olha, eu estaria forçando muito a barra se eu dissesse que eu gostei completamente desse episódio, até porque foi muito óbvio a maneira que o autor simplesmente só quis nerfar um pouco o poder da Anya. Porque se ela roubasse em todas as provas, ela conseguiria as estrelas muito fácil, e aí acabaria mais rápido, porque o Lloyd chegaria até o Desmond mais rápido também. Então, de última hora, ele simplesmente criou uma restrição pro poder da Anya, que é o fato de que a força do poder dela está diretamente relacionado com as fases da Lua. Então, caso não haja Lua, o poder dela não funciona. Ela simplesmente perde o poder dela em todos os dias de Lua Nova. O que, na minha opinião, seria super válido se tivesse sido apresentado lá no começo do anime, mas foi simplesmente uma fitinha ali para selar um dos problemas que poderia vir a ocorrer daqui pra frente no mangá, que é o fato da Anya simplesmente não usar o poder dela. Ele criou uma restrição para que ela não possa usar sempre o poder dela, sendo que até agora nada havia sido comentado sobre esse negócio de Lua Nova, e com certeza poderia ter influenciado algumas das vezes que ela leu mentes anteriormente, que foi importante pro plot, seja quando o moleque tava se afogando e ela ganhou a primeira estrela, seja quando ela foi desarmar a bomba, e etc. De novo, é um anime de comédia, então você não tem que ficar cobrando tanto do plot de ser assim, mas é porque mostra claramente que o poder nunca foi da Anya, e sim do próprio roteiro. Quando precisa, não tem o poder da Anya, quando precisa, boom! Poder da Anya a qualquer momento, sem nenhum contexto, o que pra mim não é tão legal assim. Eu acho que o poder da Anya devia ser dela de verdade, tinha que ter um desenvolvimento pro poder dela. Ela ainda é criança, então tem muita brecha ali pra poder desenvolver o poder dela. Então, por exemplo, se já tivesse sido apresentado logo no início do anime que o poder dela tinha restrição com base nas fases da Lua, já poderia ter explorado ela tentando usar o poder dela de maneiras diferentes, ou até mesmo justificar alguns dos acontecimentos que aconteceram simplesmente porque sim no anime, como por exemplo, se eu não me engano, no episódio 3 ou 4, em que a Anya chega próxima do protesto lá, e ela começa a ler a mente de tanta gente que o nariz dela começa a sangrar, ela começa a ficar tonta, poderia ter sido justificado pelo fato de ser lua cheia e o poder dela estar no seu máximo potencial, e como ela ainda não pode controlá-lo, ela acabou lendo a mente de todo mundo, e isso acabou exaurindo a energia dela, e por isso que ela ficou daquele jeito. Olha só, uma explicação relativamente decente pro que aconteceu. Porque o que aconteceu foi basicamente, ela ficou com dor de cabeça, eles saíram de lá, acabou, nunca mais teve dor de cabeça, ela começou a ler mente de graça pra tudo que é lado, sempre quando o roteiro precisa, e não teve um limite, não estabeleceu um limite lógico pro poder dela. É sempre muito válido, não importa se é uma comédia, é sempre bom ter um limite pré-estabelecido pro poder. O autor acabou de estabelecer uma restrição pro poder dela. 18 episódios no anime já, é coisa pra caramba aí do mangá. Então, se fosse pra ter realmente um poder bem sólido na história, que seja de fato um poder, que ele tivesse feito isso antes. Podia ser, por exemplo, nesse mesmo episódio, mostrar um flashback dos cientistas fazendo os experimentos com a Anya, mostrando um pouco mais da história da Anya. Ah, lembrei dos cientistas falando que tinha alguma relação com a Lua. Podia ter um flashback da Anya sentindo isso, lembrando o que ela passou no laboratório, só pra situar a gente um pouco mais sobre a história dela, mesmo que não mostrasse nada significante. Porque o que aconteceu até hoje? Mostrou um flashback, se eu não me engano, no primeiro episódio, dela olhando um cara no laboratório, acabou. Mais nada. E aí, então, passando um pouco para a participação do Lloyd no episódio. Novamente, eu não entendo como é que o melhor espião do mundo deixa coisas como esse espião se infiltrar junto com ele. Não faço a mínima ideia de qual a lógica que ele pensou que seria uma boa ideia fazer o cara se infiltrar junto. O que eu também não entendi é que derrubaram o busto de um dos fundadores ali do colégio. Com certeza era uma personalidade extremamente importante para a história do colégio. E o próprio guardinha não deu a mínima bola pro que estava acontecendo. Só deixou a coisa passar. É como se nem tivesse acontecido. Era só para mostrar o quão atrapalhado o Daybreak é. O melhor espião do mundo, novamente, em prol da comédia, então não tem tanto problema assim, perdendo a compostura no meio de um cofre. Tá, foi legal a parte do Lloyd, eu ri algumas partes realmente, e foi legal o fato de ele não ter adulterado pra melhor as provas da Anya, porque já ficou como base ali que a Anya não é uma aluna boa, então ia gerar suspeita ela ter conseguido uma colocação tão alta. Então ficar em 212 ele foi humilde pra ela, e eu acho que é isso por hoje. O foco realmente foi falar um pouco desse potencial desperdiçado do anime, que eu sempre falo todo episódio, eu acho que eu até deixo de falar em alguns pra não ficar enchendo o saco de vocês, mas de qualquer forma é isso que eu penso sobre o anime como um todo, e é isso pelo episódio de hoje. E esse foi o vídeo, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários, eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo, eu vou estar interagindo com vocês, então fique à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!